Olá a todos e todas, agradeço a vocês que assistem. Eu sou a Júlia, sou estudante de graduação em Pedagogia na Universidade Federal de São Carlos, no Brasil. E esse estudo foi realizado entre 2020 e 2021, sob orientação da professora doutora Aline Sommerhalder, do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas da UFSCar. Esse trabalho se intitula Estudo sobre Produção Científica Brasileira com Bebês e Crianças Pequenas em Creches. Que evidências trazem sobre o desenvolvimento humano e as práticas educativas? Iniciamos então olhando um pouco para o contexto histórico das creches brasileiras, como elas se constituíram. Então, a educação infantil brasileira, ela nasceu e se expandiu de forma muito desordenada e alicerçada em práticas educativas que se embasavam nas vivências e nas concepções individuais das educadoras. Sendo assim, percebemos um predomínio do senso comum no lugar dos saberes qualificados e baseados nos estudos científicos sobre o desenvolvimento da educação infantil, das práticas pedagógicas e da própria criança como um ser humano nessa fase da primeira infância. As creches, então, se constituíram a partir de uma perspectiva muito assistencialista, dando origem a uma dicotomia do cuidar e educar que surge da coexistência de creches com propostas educativas distintas e oferecidas a públicos distintos, sendo o cuidar muito mais relacionado às práticas pedagógicas das creches oferecidas às classes mais baixas da sociedade, tendo origem numa homogeneização da infância, olhando para ela como uma infância carente e procurando oferecer uma educação compensatória. E olhando muito mais também para a preservação da saúde, do corpo, da segurança dessas crianças, em um contexto em que as mulheres saíam cada vez mais para o mercado de trabalho. Por outro lado, colocado num polo oposto, o oferecimento de creches para as classes mais abastadas buscava oferecer para as crianças a aquisição de habilidades muito mais ligado ao cognitivo, então muito mais relacionado ao educar e por isso ainda muito mais valorizado no Brasil. A partir da década de 90, então, começam a surgir as legislações e documentos oficiais brasileiros que reconhecem os bebês e crianças pequenas como sujeitos de direitos, como fruto de muita luta dos movimentos sociais, principalmente o movimento feminista. Dessa forma, os documentos oficiais visam trazer para as educadoras e educadores do Brasil uma base sólida de práticas educativas alicerçadas em fatos científicos sobre o desenvolvimento humano da criança e afirmando a sua integralidade. A partir dessa problemática, então, esse estudo teve como objetivo identificar, descrever e analisar as produções científicas brasileiras das últimas 2 décadas, que tiveram como eixo de investigação o desenvolvimento dos bebês e crianças bem pequenas, de 0 a 3 anos de idade, nos contextos de creches brasileiras, enfocando nas relações entre os adultos e as crianças. Para isso, dispusemos de uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório e descritiva, com abordagem qualitativa, e observamos produções científicas brasileiras realizadas entre os anos de 2002 e 2020, publicadas no catálogo de teses e dissertações da CAPES. Para isso, utilizamos os descritores creche, bebês e educação infantil. Realizamos, então, a leitura dos títulos e resumos, e usamos como critério de exclusão as temáticas que não se encaixavam na proposta de pesquisa. Encontramos, então, 25 produções científicas e, com a finalidade de refinar um pouco mais o levantamento, resolvemos considerar as concepções e do desenvolvimento humano que as professoras que participaram das pesquisas assumiam. Dessa forma, encontramos 15 teses e dissertações e as agrupamos em 3 eixos temáticos, sendo o primeiro, produções sobre práticas pedagógicas, o segundo, produções sobre interações entre pares e bebês-professora, e o terceiro, produções sobre especificidade docente.
No primeiro eixo, com 4 produções científicas, podemos observar a desconexão entre os objetivos teóricos pensados pelas educadoras e as concepções sobre o desenvolvimento infantil que elas possuíam e a real criança que se apresentava diante delas, com suas demandas, com seus tempos e a necessidade que muitas vezes divergia do seu planejamento. Dessa forma, constatamos também a subversão das propostas que os bebês faziam, que muitas vezes eram rígidas e impostas a eles, eles encontravam brechas para realizar a exploração realmente a partir de seus interesses, contradizendo a perspectiva do bebê passivo. Então, os bebês se mostravam como seres ativos, expressavam sua singularidade, também contradizendo a homogeneização. Já no segundo eixo, sobre interações entre pares e bebê-professora, com 6 produções científicas, anunciamos a indissociabilidade entre as interações que os bebês construíam com a professora ou entre eles mesmo, e a organização dos tempos e ambientes. Dessa forma, podemos perceber que a organização e planejamento da professora, do contexto em que o bebê será inserido, podia comunicar muito sobre as intencionalidades que ela possuía para aquele momento e diz muito sobre a possibilidade que o bebê tinha de atuar, de ser um ser ativo no espaço, né? Que campo ele recebia para conseguir agir. Esse estudo aponta também para a necessidade de aprofundamento dos conhecimentos que as professoras possuíam a respeito do desenvolvimento infantil, de forma que pudessem compreender o bebê como um ser integral e associar isso às suas práticas, né? Não de forma descolada entre teoria e prática, mas considerando mesmo os bebês como participantes de um diálogo no dia a dia, na dinâmica das relações e das práticas realizadas na educação infantil. E apenas uma pesquisa das consideradas relatou a escuta e a atenção às demandas de cada bebê. No entanto, ressaltamos a prática individual dessa professora, sendo muito mais devida à sua formação, à sua personalidade, do que a uma estruturação, a um planejamento e uma prática coletiva das educadoras. Apontamos também, além disso, para a valorização do desenvolvimento lógico ou cognitivo na ação das professoras, de forma a desconsiderar muitas vezes a necessidade de vínculo afetivo para a segurança emocional do bebê e até mesmo sendo indispensável para a aquisição das habilidades motoras. Já no terceiro e último eixo, sobre a especificidade docente, com 5 produções científicas encontradas, podemos ressaltar a corporalidade dos bebês como um condutor de todas as práticas pedagógicas, de forma que eles colocam ali suas demandas, tanto fisiológicas como a necessidade de usar o próprio corpo como ferramenta de exploração em prol das próprias vontades, dos próprios interesses e necessidades. Destacamos também a singularidade de cada dinâmica relacional, o que contradiz também a concepção de homogeneização das crianças. Apontamos também para a necessidade de planejamento da ação docente na educação infantil, de forma a equilibrar a antecipação de demandas, utilizando da observação como ferramenta que permite conhecer os bebês que vão interagir de forma singular e antecipar sua dinâmica no espaço e no tempo que será oferecido a eles, equilibrando com a não linearidade da educação infantil, considerando essas brechas entre o planejado e as demandas dos bebês que realmente estão ali, e fazendo com que as professoras reconheçam essa função de disponibilidade para que os bebês tenham ali um apoio nas suas explorações, suas vontades como seres ativos. Por fim, a corporalidade das educadoras se fez também como um destaque, percebendo a necessidade de coerência entre as intencionalidades definidas anteriormente no planejamento e o gesto realmente realizado ou a expressão verbal utilizada no cotidiano com as crianças, o que acaba sendo uma desconexão fruto das práticas irrefletidas.
Como conclusões, então, nós apontamos para o avanço das perspectivas de humanização do bebê e da criança, mas em contradição com as práticas educativas realmente realizadas e alicerçadas ainda no gesto mecânico, automatizado, que desconsidera a subjetividade das crianças, juntamente com a reprodução acrítica desses próprios gestos e da postura que as educadoras assumem em contato com as crianças, o que muitas vezes vem de sua própria formação ao longo da vida, reforçando esse estereótipo de que a carreira docente com os bebês não necessita especificidades e por isso ainda é muito desvalorizada. Destacamos também como fator desse paradoxo o adultocentrismo, em que as professoras trazem de forma muito impositiva ainda as propostas para os bebês e organizam os tempos e os espaços de forma a considerar muito mais de suas necessidades adultas e de praticidade na relação com as crianças como um grupo, do que as reais necessidades que as crianças trazem e comunicam a elas. Por fim, apresentamos também a ausência de profundidade no repertório das educadoras sobre o desenvolvimento infantil, o que também é contraditório se pensarmos no interesse que as profissionais apresentam em aprender mais e na afirmação de muitas delas que participam das pesquisas de reconhecerem a importância da formação docente como permanente. Então, ressaltamos o fato das organizações de educação infantil pensarem em estruturas que possibilitem às professoras um tempo e o espaço adequado para o acolhimento, a troca entre pares e a reflexão sobre sua própria prática. Agradeço a atenção de vocês até aqui e aguardo as contribuições nos comentários. Muito obrigada!